Em 23 de agosto de 1942, às 16 horas e 18 minutos, a primeira onda de bombardeiros da Luftwaffe 4 cruzou o rio Volga e começou a destruição sistemática da cidade de Stalingrado. O cheiro de óleo queimando dos tanques de armazenamento na margem do rio se espalhava por 40 quilômetros. O som de 600 motores de aeronaves se sobrepunha aos gritos das sirenes dos Stuka. Cinzas caíam sobre as balsas do Volga que levavam mulheres e crianças para o leste, através da água. A história que a maioria dos espectadores herdou sobre o que se seguiu corre por um único trilho. A Wehrmacht, atraída para a cidade por seu nome simbólico, sempre esteve condenada ali. A batalha de vontades era inevitável. A maré virou, uma frase em um livro didático. O registro de arquivo conta uma história diferente e muito mais específica. A Operação Azul, Fall Blau, foi lançada em 28 de junho de 1942 com 1,3 milhão de tropas do eixo, 1.900 tanques e 1.600 aeronaves ao longo de um único eixo. O objetivo original eram os campos petrolíferos do Cáucaso. Stalingrado era uma guarda de flanco. Em 23 de julho de 1942, Hitler assinou a diretiva do Führer número 45, que dividiu o grupo de exército sul em dois eixos divergentes contra o aviso explícito de seu chefe do Estado-Maior-General. A cidade tornou-se o alvo somente depois que o plano estratégico já havia se fraturado. Em 23 de agosto, o 14º Corpo Panzer do 6º Exército alcançou o Volga ao norte de Stalingrado. As mortes de civis nas primeiras 24 horas de bombardeio excederam 1.000. Em 13 de setembro, Friedrich Paulus ordenou o primeiro assalto terrestre ao centro da cidade. Em 14 de setembro, a 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, sob o comando do general Alexander Rodimtsev, atravessou o Volga à noite sob fogo, sofrendo 30% de baixas antes de alcançar a margem ocidental. Em 14 de outubro, 3 divisões de infantaria alemãs e 2 divisões Panzer foram lançadas contra a fábrica de tratores, onde trabalhadores soviéticos ainda soldavam cascos de T-34 a 200 metros da linha de frente. E então, na noite de 22 de novembro de 1942, 6 horas depois de as pinças soviéticas já terem se fechado atrás do 6º Exército em Kalak, Hitler assinou uma ordem em seu quartel-general em Vinitsa. A ordem proibia a fuga do cerco. Sua cópia carbono sobreviveu no arquivo RH-20-6 do Bundesarchiv e os historiadores não a leriam plenamente em contexto operacional, até que os arquivos do OKW fossem reorganizados na década de 1990. Fall Blau, a ofensiva que nunca deveria terminar em Stalingrado. Em 28 de junho de 1942, a Wehrmacht lançou a maior ofensiva de sua guerra no leste contra um país que apenas 7 meses antes quase havia destruído. O plano chamava-se Fall Blau. O objetivo não era uma cidade, o objetivo era petróleo. Os campos do Cáucaso em Maikop, Grozny e Baku, dos quais dependia a capacidade mecanizada do Reich após a perda estratégica do inverno anterior em Moscou. 1,3 milhão de homens, 1.900 tanques, 1.600 aeronaves. Um único eixo de avanço ao longo da curva do Don em direção ao sul-sudeste. A diretiva do Führer original que autorizou a ofensiva, diretiva número 41, assinada em 5 de abril de 1942, descrevia Stalingrado apenas como um objetivo secundário, uma cidade a ser neutralizada como flanco, não tomada como prêmio. A diretiva está preservada nos registros do OKH do Bundesarchiv Militärarchiv. Ela diz o que diz. Então veio a fratura. Em 23 de julho de 1942, com a ofensiva com menos de um mês e a Wehrmacht já mais profundamente na estepe do Don do que qualquer planejador havia acreditado ser possível, Hitler assinou a diretiva do Führer número 45 em seu quartel-general avançado em Vinitsa, na Ucrânia ocupada. A diretiva dividiu o grupo de exércitos sul em 2 novos comandos. O grupo de exércitos A, sob o comando do marechal de campo Wilhelm List, recebeu ordens de avançar para o sul, rumo ao Cáucaso.
O grupo de exércitos B, sob o comando do marechal de campo Maximilian von Weiss, recebeu ordens de avançar para o leste, rumo ao Volga e à cidade de Stalingrado. 2 eixos divergentes, 600 quilômetros separados em meados de agosto, compartilhando as mesmas reservas de combustível, compartilhando a mesma rede ferroviária sobrecarregada, compartilhando a mesma cobertura aérea insuficiente. O chefe do Estado-Maior-General do Exército, Coronel-General Franz Halder, registrou seu protesto em seu diário de guerra naquela mesma noite. A entrada sobrevive na série RH-2 do Bundesarchiv. Halder escreveu que a diretiva tratava o inimigo como se já estivesse derrotado. Escreveu que a perseguição simultânea de 2 objetivos estratégicos com um único conjunto de forças consumiria as reservas operacionais de toda a ofensiva. Ele estava correto. Em 8 dias, o 4º Exército Panzer foi realocado 2 vezes. Primeiro destacado para o sul em direção ao eixo do Cáucaso, depois chamado de volta para o leste em direção ao eixo de Stalingrado, queimando reservas de combustível que não podia repor e não chegando a nenhum dos destinos no prazo. O cerco de Stalingrado foi atrasado em 3 semanas. Halder foi destituído de seu posto em 24 de setembro. Paulus, em Nuremberg, descreveria a diretiva número 45 em suas transcrições de interrogatório como o momento em que a ofensiva perdeu seu centro operacional. Esta é a parte que a memória do pós-guerra não consegue processar facilmente. A batalha definidora da Frente Oriental não foi escolhida, foi herdada. Não foi o resultado da fixação de Hitler por um nome em um mapa, isso veio depois. Foi a consequência de uma única diretiva assinada, cujo conteúdo está no arquivo público desde 1946, disponível para qualquer pesquisador ler. A versão do livro didático a comprimiu em uma frase. A diretiva em si tem 16 páginas, e essa fratura em agosto tinha um nome em um mapa. 23 de agosto, o dia em que a cidade morreu e a batalha começou. Vasily Chuikov tinha 42 anos, era baixo, corpulento, profano e havia sido adido militar soviético na China. Chegou a Stalingrado em 12 de setembro de 1942, acreditando que talvez restassem apenas dias à cidade. Nessa data, a cidade que ele estava herdando já havia sido aberta à força. Em 23 de agosto de 1942, começando aproximadamente às 16 horas e 18 minutos, a Luftflotte 4, sob o comando do general Wolfram von Richthofen, realizou aproximadamente 1000 surtidas contra Stalingrado em um único dia. Foi o bombardeio mais pesado em um único dia contra qualquer cidade na frente oriental até aquele momento. Os bairros de casas de madeira na periferia da cidade pegaram fogo e os incêndios se fundiram. Os tanques de armazenamento de óleo na margem do rio se incendiaram e queimaram durante a noite. Relatórios da Defesa Civil Soviética, preservados no arquivo regional, dão uma faixa de vítimas entre 25 mil e 40 mil nas primeiras 48 horas. O número é aproximado porque a agência que o produziu foi ela mesma parcialmente destruída. As balsas do Volga, a única linha de reabastecimento de Stalingrado, já que os alemães controlavam toda a estepe ocidental, operavam à noite sob fogo de artilharia e ataque aéreo. A 13ª Divisão de Fuzileiros da Guarda, 10.000 homens sob o comando do general Alexander Rodimtsev, atravessou na noite de 14 de setembro, com posições alemãs já na margem do rio acima deles. O relatório pós-ação de Rodimtsev, mantido no RG-VA em Moscou, lista a unidade com 30% de baixas antes de alcançar a margem ocidental. Eles a alcançaram. Mantiveram uma faixa de 1 quilômetro. A cabeça de ponte resistiu. Então veio Chuikov. O 62º Exército que ele assumiu já não era um exército no sentido operacional. Era uma lista de fragmentos, entrincheirados em porões e andares em ruínas, estendidos ao longo de uma frente que em alguns lugares tinha menos de 100 metros de profundidade entre os alemães e o rio. A ordem de Chuikov, emitida no dia em que assumiu o comando, era específica. As linhas se aproximariam até 30 metros das posições alemãs. Os defensores avançados se agarrariam ao inimigo, pressionariam tão perto que a Luftwaffe não poderia bombardeá-los sem bombardear a infantaria alemã. A supremacia aérea de Richthofen,
total, incontestada, o instrumento mais decisivo que a Wehrmacht possuía naquele ponto da guerra, seria neutralizada pela geometria. A doutrina entrou no vocabulário operacional soviético como Blizhny Boy, combate próximo. As memórias de Chuikov, The Beginning of the Road, publicadas na década de 1960, descrevem a ordem em linguagem simples. O diário de guerra correspondente do 62º Exército, mantido no RGVA, registra o sinal operacional que a disseminou até o nível regimental em 12 de setembro. A partir daquele dia, a batalha mudou de forma. Já não era uma batalha de manobra, já não era uma batalha para a qual o exército alemão havia sido treinado. Os oficiais do Estado-Maior do 6º Exército, lendo seus relatórios diários de situação ao longo do fim de setembro, ainda acreditavam que talvez estivessem a uma semana de completar a limpeza da cidade. Os mapas em seu quartel-general em Golubinsky, no Don, mostravam a cabeça de ponte soviética como um retângulo fino, facilmente reduzido. Eles não estavam errados sobre o retângulo, estavam errados sobre quanto tempo levaria para entrar nele. Os registros operacionais alemães capturados listam 9 assaltos separados com força divisional contra a cidade central entre 14 de setembro e 13 de outubro. Cada um avançou alguns centenas de metros com enorme desgaste e parou. A taxa de baixas entre os batalhões de assalto excedeu 50% em alguns setores. Os substitutos, quando chegavam, eram mais jovens e menos treinados. Na primeira semana de outubro, o 6º Exército já não era a formação que havia cruzado o Don em julho. E em 14 de outubro, todos os fuzis disponíveis do 6º Exército foram lançados em um distrito fabril. Rattenkrieg, guerra de ratos dentro das fábricas do Volga. No outono de 1942, dentro de 3 fábricas na margem ocidental do Volga, a guerra deixou de se parecer com qualquer guerra que tivesse sido travada antes. A fábrica de tratores, a fábrica de armamentos Barricade, a siderúrgica Outubro Vermelho. 3 complexos industriais alinhados ao longo da frente ribeirinha nos distritos setentrionais da cidade, cada um cobrindo vários quilômetros quadrados de fundições, galpões de máquinas, ramais ferroviários e concreto armado. Em 14 de outubro de 1942, ao primeiro clarão do dia, começou o maior assalto alemão de toda a batalha. 3 divisões de infantaria e 2 divisões Panzer. A 14ª, a 24ª e a 16ª Panzer, a 305ª e a 389ª de infantaria, numa frente de aproximadamente 5 quilômetros. O diário de guerra do 6º Exército, Bundesarchiv RH-20-6, registra o início do assalto com a preparação de artilharia mais pesada que o exército havia usado dentro da cidade. A fábrica de tratores era o objetivo principal. Ao fim do primeiro dia, elementos avançados alemães estavam dentro das oficinas. Em 1º de novembro, a fábrica estava em mãos alemãs. Os próprios relatórios do 6º Exército listam 13.000 baixas em 17 dias somente naquele setor. Dentro das oficinas, o combate não se parecia com a guerra como aparecia em qualquer manual alemão do pré-guerra. A infantaria alemã o chamava de Rattenkrieg, a guerra dos ratos, andar por andar. Escadaria por escadaria, o mesmo edifício mudando de mãos 2 e 3 vezes em um único dia. Uma porta capturada às 9 horas, perdida às 13 horas, retomada ao anoitecer, abandonada à meia-noite. Os defensores soviéticos eram tropas do 62º Exército misturadas com milícias de operários vindas das próprias fábricas. As fotografias de Stalingrado do correspondente soviético George Zelma, preservadas no Arquivo Estatal Russo de Documentários Cinematográficos e Fotográficos, mostram soldadores com óculos de proteção dentro das mesmas oficinas onde os grupos de assalto alemães estavam operando. Alguns dos cascos de T-34 montados em outubro de 1942 saíram diretamente do chão da fábrica para o combate sem pintura, sem marcações. Ao sul do distrito fabril, numa pequena praça na linha da Rua 9 de Janeiro, 4 andares de um prédio de apartamentos crivado por projéteis passaram a ser conhecidos pelo nome de um de seus defensores. O sargento Yakov Pavlov, da 13ª Guarda, manteve o edifício por 58 dias com uma guarnição que, no registro documental, variava entre 2 dúzias e 30 homens.
Eles o mantiveram contra repetidos assaltos com força de batalhão. O edifício ainda está de pé. A placa em sua parede lista nomes. A oeste, em Mamayev Kurgan, colina 102.0 nos mapas alemães. O solo estava tão revolvido pelo fogo de artilharia que sobreviventes registraram que a neve que caiu em novembro escurecia dentro de 1 hora. A colina mudou de mãos 14 vezes durante a batalha. Um atirador de elite do Exército Vermelho chamado Vassily Zaitsev, do 1047º Regimento de Fuzileiros, manteve uma contagem nos registros de sua unidade. Relatos soviéticos de tempo de guerra colocavam seu total confirmado em 225 até meados de dezembro. Pesquisas especializadas nos arquivos pós-1991 comprimiram e refinaram o número, mas não o apagaram. O relatório de combate de Zaitsev e os retornos regimentais estão ambos preservados no TSAM. Dentro do 6º Exército, o gasto diário de munição começou a superar a capacidade ferroviária da linha de suprimento atrás do Don. Em 5 de novembro, comandantes divisionais estavam racionando projéteis de artilharia. Em 11 de novembro, o impulso final alemão alcançou o Volga em 3 lugares. Eles não conseguiram manter uma frente contínua entre eles. O exército já não era um exército avançando através de uma cidade. Era uma constelação de pontos fortes numa cidade que ardia ao redor deles, com o Volga de um lado e uma estepe aberta do outro, e a estepe mantida por formações romenas e italianas cujas escalas de equipamento os próprios oficiais de Estado-Maior da Wehrmacht descreviam em particular como inadequadas. As cartas Feldpost de correspondentes alemães, preservadas em coleções soviéticas de correspondência capturada, repetem uma frase em diferentes caligrafias durante outubro e novembro. Nada aqui é como nos disseram. E a pergunta, do lado soviético, já não era se contra-atacariam, mas onde a linha se romperia. Operação Urano e a ordem que Hitler assinou em Vinícius. Em 19 de novembro de 1942, às 7h20, 3.500 peças de artilharia soviéticas abriram fogo contra as posições do 3º Exército Romeno ao norte da curva do Don. A barragem durou 80 minutos. A Operação Urano havia sido planejada em segredo desde meados de setembro pelos chefes da Stavka, Alexander Vassilevsky e Georgy Zhukov. A força de cerco totalizava aproximadamente 1,1 milhão de soldados em 3 frentes. O ponto de ataque não era a cidade. O ponto de ataque eram os flancos. O 3º Exército Romeno ao norte e o 4º Exército Romeno ao sul mantinham esses flancos porque as formações alemãs que haviam iniciado a ofensiva tinham sido consumidas dentro da cidade. No segundo dia da operação, o 3º Exército Romeno havia deixado de existir como formação coerente. No 4º dia, aproximadamente às 14h de 23 de novembro, pontas de lança blindadas soviéticas das 2 pinças se encontraram em Kalak-on-Don, a oeste de Stalingrado. O 6º Exército Alemão, o 6º Corpo Romeno, partes do 4º Exército Panzer, aproximadamente 290 mil efetivos, segundo a estimativa alemã de Estado-Maior mais citada, estavam dentro de um bolsão, o Kessel, o caldeirão. Na noite de 22 de novembro, 6 horas antes de as pinças se fecharem, Hitler havia assinado uma ordem em Vinícius. O 6º Exército não romperia o cerco, manteria sua posição, seria abastecido por via aérea. A cópia carbono dessa ordem está preservada no Bundesarchiv RH 20-6. O alto comando da Luftwaffe, por meio do Reichsmarschall Hermann Göring e do chefe do Estado-Maior, Hans Jeschonek, havia se comprometido com uma ponte aérea diária de 500 toneladas. A média real entregue ao longo dos 72 dias da ponte aérea, segundo os próprios registros logísticos da Luftflotte 4, foi de 94 toneladas. Menos de 1/5 da necessidade. O déficit era medido em calorias, em projéteis de munição, em combustível para os veículos restantes, em suprimentos médicos que não foram entregues aos hospitais de campanha ao redor de Gumrak e Pitomnik. Em meados de dezembro, o grupo de exércitos Don do Marechal de Campo Erich von Manstein lançou a Operação Tempestade de Inverno, uma ofensiva de socorro em direção nordeste rumo ao Bolsão a partir de Kotelnikovo.
a 6ª Divisão Panzer, a 23ª Panzer, a 17ª Panzer. Em 23 de dezembro, os elementos de vanguarda haviam alcançado o rio Mishkova, 48 quilômetros da borda sudoeste do Bolsão. Eles não puderam avançar mais. O contragolpe soviético, Operação Pequeno Saturno, estava atingindo o 8º Exército Italiano no Don, ameaçando a própria retaguarda de Manstein. O socorro parou. O Bolsão não foi socorrido. Dentro dele, ao longo de janeiro de 1943, a situação passou além do que apenas os relatórios de unidade podiam medir. Relatórios de oficiais médicos dos hospitais de campanha sobreviventes, capturados na rendição e agora preservados no Bundesarchiv, documentam casos de congelamento em nível divisional na casa das dezenas de milhares. A ingestão calórica para a infantaria de linha em meados de janeiro é registrada em algumas divisões em menos de 800 por dia. Fome, congelamento e frio tornaram-se os principais assassinos. A Operação Anel, a redução final soviética do Bolsão sob o general Konstantin Rokossovski, começou em 10 de janeiro de 1943. Em 31 de janeiro, tropas soviéticas estavam dentro da loja de departamentos Univermag, na Praça Vermelha, no centro de Stalingrado, onde Paulus, promovido a marechal de campo na noite anterior, havia transferido seu quartel-general. Às 7h35 de 2 de fevereiro de 1943, a rendição foi sinalizada. 91.000 prisioneiros foram tomados na captura final. Aproximadamente 6.000 deles retornaram vivos à Alemanha. O restante não sobreviveu ao cativeiro. A história que o Ocidente recebeu pelo meio-século seguinte veio principalmente por meio das memórias de pós-guerra de Manstein, Verlorene Sige, por meio do testemunho sobre a ponte aérea de oficiais da Luftwaffe sob custódia dos EUA e da Grã-Bretanha, por meio dos resumos operacionais publicados nas histórias oficiais. O lado arquivístico soviético, os registros operacionais do TSAMO, as diretivas da Stavka no RGVA, as transcrições de interrogatório do NKVD do próprio Paulus, não foi destruído. Estava inacessível. A aliança da Guerra Fria tinha razões políticas em ambos os lados para deixar 290.000 homens, 6 meses, 4 exércitos e o registro documentado de uma diretiva assinada, reduzidos a uma única frase em um livro didático. A maré virou em Stalingrado, o arquivo sempre esteve lá, a recontagem encolheu, e Paulo saiu do porão do Univermag sob guarda com seu sobretudo para a neve, e a gravação de seu interrogatório, que ficaria num arquivo de Moscou por 48 anos, começou naquela tarde. Os arquivos que se abriram em 1991 e os nomes que voltaram. Na primavera de 1943, em um edifício de madeira fora de Moscou, um historiador soviético chamado Isaac Mintz começou a gravar entrevistas com os homens que acabavam de sobreviver à batalha. O projeto foi chamado de Comissão Mintz. Foi financiado sob prioridade de guerra. Os historiadores viajaram para posições avançadas, enfermarias hospitalares, batalhões de descanso na retaguarda, com estenógrafos e cadernos. Entrevistaram sobreviventes do 62º Exército das Fábricas. Entrevistaram oficiais de Rodimtsev, da 13ª Guarda. Entrevistaram civis que haviam sido evacuados através do Volga em agosto de 1942 e retornaram em fevereiro de 1943 a uma cidade que já não existia. As transcrições chegaram a milhares de páginas. A coleção se fixou em 215 transcrições nomeadas no arquivo do Instituto de História da Academia Russa de Ciências em Moscou. Então ela ficou parada, por mais de 50 anos. As transcrições da Comissão Mintz não foram destruídas, não foram censuradas. Eram institucionalmente inconvenientes, granulares demais para a mitologia oficial que estava sendo construída na década de 1950 soviéticas demais para a pesquisa ocidental séria na mesma década, periféricas demais à narrativa estratégica que as memórias de Manstein estavam construindo no mercado editorial da Alemanha Ocidental. Foram arquivadas, foram catalogadas, estavam disponíveis em princípio para um pesquisador que soubesse pedir. O mesmo era verdade para o arquivo operacional no TSAMO, em Podolsk.
O mesmo era verdade para os arquivos de interrogatório de prisioneiros de guerra de Krasnogorsk, que continham as declarações gravadas de cada oficial de campo capturado do 6º Exército, incluindo Paulus. O mesmo era verdade para o Bundesarchiv Militärarchiv em Freiburg, onde o Kriegstagebuch do 6º Exército e os registros logísticos da Luftflotte 4 estavam preservados desde a década de 1950 nas coleções de documentos capturados. A prova já existia. Em 1991, com a dissolução da União Soviética, as coleções do TSAMO e do RGVA começaram a se abrir a pesquisadores ocidentais. Stalingrad, de Anthony Beevor, publicado em 1998, foi a primeira história operacional em língua inglesa a recorrer substancialmente a esses arquivos. Em 2015, o historiador Jochen Hellbeck publicou Stalingrad, The City That Defeated the Third Reich, com base nas transcrições de Mintz que finalmente haviam sido editadas e parcialmente traduzidas. Ambas as obras produziram uma batalha que não era nova. Era a mesma batalha. A realidade granular sempre estivera no arquivo. O que havia mudado era o acesso, e por meio do acesso, a entrega. Dos 91 mil prisioneiros do eixo tomados em 2 de fevereiro de 1943, os últimos 6 mil repatriados voltaram para casa em 1955, a maioria de Krasnogorsk, onde o próprio Paulus havia sido mantido até 1953 antes de ser libertado para a República Democrática Alemã. Ele morreu em Dresden em 1957. O cemitério militar alemão de Rossoshka, na estepe a oeste de Volgogrado, foi inaugurado em 1999 com sepulturas nomeadas, onde sepulturas nomeadas puderam ser atribuídas. A placa da casa de Pavlov, na Praça 9 de Janeiro, agora Praça Lenin, foi colocada na década de 1960 e lista os nomes dos defensores. O elevador de grãos na borda sul da cidade, a estrutura dentro da qual a 35ª Divisão de Fuzileiros da Guarda e elementos da 92ª Brigada de Infantaria Naval lutaram de 17 a 22 de setembro de 1942. Ainda está de pé. Seu concreto está crivado de marcas. Visitantes passam por ele sem saber que unidade morreu dentro dele em que dia de outubro de 1942. O elevador de grãos ainda está lá. O Volga ainda passa por ele. Dentro do arquivo do Instituto de História em Moscou, as transcrições de Mintz ficam na prateleira onde foram colocadas em 1943, esperando por um leitor. Uma dessas transcrições registra o testemunho de um soldado do 62º Exército entrevistado nos primeiros meses de 1943, um sobrevivente da luta no elevador, que descreveu a posição do modo como um homem descreve um cômodo que ainda consegue ver quando fecha os olhos. A escadaria, o pó de grãos, o som dos semi-lagartas alemães junto à parede. Sua declaração entrou no arquivo em 1943. Foi lida pela primeira vez por um acadêmico ocidental mais de meio século depois. O registro histórico não mudou. Os documentos ainda estão no arquivo. A ordem que Hitler assinou em Vinitsa, na noite de 22 de novembro de 1942, ainda está no arquivo RH 20-6 do Bundesarchiv, 16 páginas, totalmente legível, exatamente como foi assinada. As transcrições da Comissão Mintz ainda estão na prateleira. O diário de guerra do 62º Exército ainda está no RGVA. O elevador de grãos ainda está lá. A verdade do que aconteceu em uma data específica, em um lugar específico, a seres humanos específicos, ainda está lá, totalmente documentada, totalmente recuperável, totalmente inédita. O livro didático registrou uma frase. O arquivo registrou o que aconteceu. Este conteúdo é apenas para fins de reflexão educacional e histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.